Oi pessoal, tudo bem? Então nessa aula nós vamos ver alguns conceitos introdutórios aí para a análise de algoritmos, tá? Então como nós vimos já na aula anterior, né, a análise de algoritmos ela serve então para que nós possamos escolher, né, quais são os melhores algoritmos, né, ou o melhor algoritmo para resolver determinado problema. Então alguns tipos de problemas eles são complexos, né? Eles têm várias formas de se resolver. Frequentemente nós temos várias opções, né? Vários modos de se resolver o mesmo problema. E nós precisamos fazer uma escolha, né? Então, dependendo do algoritmo que eu escolher, eu vou levar mais ou menos tempo de execução, mais ou menos etapas do algoritmo, vou gastar mais ou menos processamento, né? E a análise de algoritmo ela nos oferece ferramentas para medir esses algoritmos, né? Em termos de complexidade, tá? Em termos de números de etapas, né? Números de processamento necessário para que esse algoritmo resolva o problema num tempo médio, ali, num tempo satisfatório, tá? Então, nós vimos na aula passada uma introdução ali à notação Big O, né, que é a notação que sempre ali trabalha com o pior caso, né? Então, relembrando, eu tenho lá um problema, o Big O me dá ali qual, na pior das hipóteses, né? Se eu estou resolvendo ali o meu problema, tenho lá uma instância dele, um número X lá de dados, né, na minha base de dados, onde eu vou trabalhar. E na pior das hipóteses, qual é a complexidade desse algoritmo, né? Então nós vimos lá a busca, né? A questão lá de tem um vetor com n elementos, né? Buscando ele sequencialmente, por exemplo, no pior caso eu levaria n tentativas até achar a chave que eu estou procurando, né? Então tem uma lista lá com 100 alunos, se eu for procurar sequencialmente, né, aluno por aluno, no pior caso, se o aluno estiver no final da fila, né, for o último, eu estou procurando sequencialmente, então eu vou ter que olhar aqueles n elementos. Então 100, vou ter que olhar 100 vezes, né? Fazer 100 vezes o meu if lá para perguntar se é aquele elemento. Então, é um algoritmo aí de busca linear, né? Que ele tem tempo, Big O dele é linear, né? Então, eu teria N tentativas. Já o algoritmo de busca binária, que nós vimos, só relembrando, né? Rapidamente que a gente viu na aula passada, ele é de complexidade logarítmica, né? Então, nós vimos lá como calcula o logaritmo, né? Uma revisãozinha lá que eu dei para vocês. E nós vimos que o tempo de execução dele, né, a notação Big O lá nos oferece um modo de calcular, né, quantas interações seriam necessárias, e a gente viu que é um número bem pequeno, né? Então, no caso lá de 100, aproximadamente 100 elementos ali, em 7 tentativas, no pior caso, tá? Então, no pior caso possível, demoraria no máximo 7 tentativas, aproximadamente ali, né, pelo que a gente viu. Então, em comparação, né, para esse problema, um problema de busca num vetor que esteja ordenado, não faz sentido eu buscar sequencialmente, eu usar o algoritmo de pesquisa sequencial, faz sentido nenhum, né? Eu uso o algoritmo de busca binária. Talvez ele dê um pouquinho mais de trabalhinho intelectual ali na hora de implementar, mas também não é muita coisa. Nós vamos ver a implementação na aula passada, na aula que vem, né, quando for presencial, mas em comparação ele tem ali uma execução muito mais rápida, ok? E nós vamos então continuar esta aula vendo alguns conceitos a mais aqui de análise de algoritmos. Então, a análise de algoritmos ela pode ser feita por método empírico, ou seja, a medição de tempo em segundos. Eu comentei com vocês na aula passada, né, que o algoritmo demora para processar uma entrada, que é o tempo decorrido antes e depois da execução de algoritmo. Então, eu vou lá, olho no relógio, né, que horas são, marco lá no cronômetro, né, dou um play lá, né, um executar, né, um run no meu algoritmo e fico contando. Demorou tantos segundos, tantos milissegundos, tantos minutos, né, é uma maneira de eu medir.
Nós vimos que não é a melhor maneira, né? Mas é uma maneira de eu testar aí o tempo de execução do meu algoritmo. Isso a gente chama de método empírico, tá? Então eu tenho aqui um exemplo em Java, tá? Vou falar rapidamente aqui com vocês, só para a gente ter uma noção aí. Então eu tenho, né, o public static void main, aqui seria o início, tá, para quem já viu Java, né, seria o início aqui do meu programa. Tenho as declarações de variáveis, tá, ó, então eu tenho n, start, end, né, e o CPU time, tá, são variáveis aqui, né, uma int, outra um long, outro double. Tô fazendo as instanciações aqui, ó, de SC, que é scanner. Tô fazendo aqui um print, né? Tá exibindo na tela aqui uma mensagem, digite o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Este N aqui vai servir para eu iniciar aqui a minha sequência, tá? O start vai iniciar aqui o meu tempo, tá? Lembrando aqui, olha, que eu tenho um para começo e um para fim, né? Então depois o meu end aqui, olha, vai finalizar o meu tempo. Ele tem a mesma sintaxe aqui do start, tá? Olha, ele só vai marcar, né? Era 5 horas, 3 minutos e 10 segundos, né? E depois aqui era 5 horas e 15 minutos, sei lá, tô dando um exemplo aqui, né? Então ele vai guardar esse tipo de informação, tá? O int result aqui, olha, vai fazer então a minha sequência, vai chamar o fib aqui, olha, no valor n. Aí eu tenho uma outra função que chama fib, que vai fazer realmente o cálculo do enésimo termo da minha sequência de Fibonacci. Não se preocupem, né, com isso agora, não é o intuito desse momento da aula, tá? Só para vocês entenderem o que eu quero explicar daqui a pouco. E aí vou dar como output aqui na minha tela, né? Olha, o enésimo termo de Fibonacci e o valor, né? E o tempo de execução foi D, olha, e vou calcular aqui o tempo de execução, quantos segundos foi. Então, com base, né, num algoritmo escrito em Java, utilizando o Eclipse, com o notebook Intel Core i7, para o meu n igual a 40, o tempo de execução ficou em torno de 0,4 segundos, olha. 41, 0,8. 42, 1,2, olha. E assim por diante. No 45, ó, 5 elementos depois, olha, ele já está em 5 segundos, ó. De 0,4 segundos já foi para 5 segundos, tá? Não estou falando como é que ele calcula aqui, vocês vejam que aqui não tem, a função fib não está aqui, né? Ele está só chamando aqui, então a gente é uma caixa preta por enquanto, a gente não sabe, né, como é que este fib está sendo executado, mas só para vocês perceberem, olha, que ele cresce rapidamente aqui, né? Olha, eu aumentei só 5 aqui, olha, de 40 foi para 45, e aqui ao invés de, né, ele aumentar proporcionalmente aqui, olha, vocês podem ver de 0 para 1 ele já aumentou o dobro, olha, né? E foi aumentando, olha, de forma aí não linear, tá? O tempo de execução. Então, né, o que a gente pode concluir aí? O tempo de execução de um algoritmo medido em unidades de tempo pode ser influenciado por diversos fatores, tá? Então, se eu tivesse rodado este algoritmo, vamos supor, em outra máquina, em outro sistema operacional, implementado em outra linguagem de programação, em PHP, sei lá, em Pascal, né, qualquer outra linguagem, tudo isso, gente, influenciaria nessa minha medida. Então, essa medida aqui, ela não é de maneira nenhuma precisa. Ela me dá uma ideia, sim, né? Mas ela não serve muito para o que a gente está falando aqui, esse tipo de medição, né? Então, velocidade de processamento do computador, linguagens de programação utilizadas, compiladores, sistema operacional, são alguns dos fatores aí que influenciam. Então, nós temos aí outras formas mais eficazes, mais, vamos dizer assim, matemáticas, né, mais científicas aí para a gente medir a complexidade de um algoritmo, né, do que ficar lá só
olhando o tempo de execução. Então, olha, não tem o objetivo de calcular o tempo, o método analítico, né? Em segundos, minutos ou alguma outra representação, né, de tempo, e visa encontrar uma expressão matemática para traduzir o desempenho em quantidades de instruções, tá? O método analítico, né? O que a gente tinha visto até agora seria o método empírico, tá ok? Um desses métodos aqui, olha, analíticos, é o modelo RAM, tá? Que vem de Random Access Machine, em inglês aí, né? É a estratégia utilizada para medir desempenho de maneira analítica, que é o tema da aula de hoje, tá? Realiza a contagem das instruções que o algoritmo executa. Ignora todos os aspectos de velocidade de processamento, linguagem de programação ou qualquer outro tipo de otimização de hardware, né? Então, do jeito que a gente estava vendo lá no método empírico, se eu testasse numa outra máquina, ele ia dar um outro resultado, e assim por diante. No método analítico, não. Cada operação, tais como atribuições, comparações e inicializações, consome um custo computacional constante e único. Então, nós vamos ver, vou ensinar vocês aqui como medir, né? A gente vai, grosso modo, contar quantas instruções eu tenho, tá? E dependendo do número, não necessariamente o número de linhas do programa, mas o número de instruções que eu tenho, né? E dependendo desse número de instruções, vai ser a complexidade de tempo daí do meu algoritmo. Então, olha, por exemplo, né, declaração e atribuição de variáveis. A gente conta, ó, como um único custo computacional. Se eu tiver lá uma linha int valor é igual a 0, a gente conta como 1, né? Float sal é igual e um número aqui, a gente conta como 1. A gente vai somando, né? 1, 2, tá? A gente já vai ver daqui a pouco um exemplo. Incremento ou decremento de variáveis também é um único custo computacional. Operações matemáticas complexas. Aqui uma operação, né, uma conta, tá? Que eu já tenho, né, a minha função aqui, eu só estou chamando ela, né, de raiz quadrada, a gente conta como 1 também. Acesso a elementos de arrays, também a gente conta como 1. E a gente vai somando lá, que vocês vão ver daqui a pouco no exemplo. Operações lógicas, tá? If aqui, mesmo que tenha ou, e, né, várias comparações aqui, também a gente, no método analítico RAM, né, no modelo RAM, a gente conta um só. Para encontrar a complexidade de tempo de um algoritmo por meio do método analítico, basta contar linha por linha a quantidade de vezes que cada uma das instruções é executada. Então, por exemplo, aqui, olha, no caso, naquele mesmo algoritmo, eu estou voltando lá no slide daquele código em Java, tá? Como é que ficaria a execução? Lá naquele código, no método empírico, o que eu fiz? Eu implementei, rodei, né? E marquei o tempo, ok? Agora aqui, olha, eu vou contar quantas linhas na implementação do meu código tem fazendo essa marcação. Então, olha, uma declaração aqui, uma instanciação, conto 1, soma 1. É uma declaração de variável, 1. Perdão, esse daqui não é o mesmo código de lá, tá? Falei que era, mas é um outro exemplo de código, mas serve também, tá? Se nós fôssemos lá, cochilei aqui, gente, mas ó, se nós fôssemos nesse código, seria a mesma coisa. Então, olha, para uma declaração de variável, olha, mais, né, 2 aqui, olha, 2 declarações, tá? A gente ia contar aqui, olha, esse aqui vale 1, print ln vale 1, tá? Assim por diante. Então, aqui, olha, faremos a mesma coisa, né? Esse é um outro exemplo, é um outro código, mas é a mesma coisa. Olha, então, conta 1 aqui, mais 1 aqui 2, olha, mais 1 aqui 3, mais 1 aqui 4, um if aqui 1, tá? E aí o print ln aqui e assim por diante. No método analítico, para encontrar a complexidade de tempo de um algoritmo, né, fazemos então essa contagem, tá? Como eu já falei para vocês. Então, qual que ficaria aqui o resultado? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e só aqui 6, tá vendo? Olha, por quê? No caso aqui, olha, do if, concordam que ou ele vai executar aqui ou ele vai executar aqui, né? Então, se eu tivesse else ifs aqui, olha, if, idade maior ou igual a 18, tal. Else if, idade entre, né, 5 e 10, tal. Else if, então, percebe que na programação, quando eu tenho esses ifs, né, e os else ifs, ele vai
excluir, né, uma série de linhas ali que ele não vai entrar, tá? No caso aqui, como eu tenho um if simples, né, um if, um else aqui, olha, ou ele vai usar esta linha aqui, ou ele vai usar esta linha aqui, né? Nunca ele vai dar esses dois print LNs ao mesmo tempo, né, numa mesma execução, tá? Então, nunca vai acontecer de ele executar esses dois aqui. Então, eu não vou contá-los duas vezes. Então, percebe que não é só, por isso que eu falei, não é só olhar lá no final do arquivo, né? Abrir o arquivo lá no bloco de notas, né? E olhar lá quantas linhas tem. Não é isso exatamente, né? Então, eu vou contar aqui, olha, 1, esse aqui ele sempre vai executar. 2, ele vai sempre executar esse. 3, 4, 5 e um desses dois aqui, então 6. Tá? Então, para este pequeno trecho de código aqui, a minha complexidade, né, seria a de 6 instruções aqui, por enquanto, né, o que a gente viu aqui. Perfeito? Então, olha, a minha, é que eu, como eu tô gravando aqui a aula, o meu vídeo aparece aqui embaixo, olha, mas a minha fórmula, então, ela ficaria assim, olha, T de N é igual a 6, olha. É a fórmula de complexidade de tempo. T aqui seria de time, né? Tempo. Então, o tempo de execução desse algoritmo para uma entrada N, que eu não sei qual é, né? É igual a 6, tá? Essa é a fórmula, né? Então, Tn é igual a 6. Quer dizer que a complexidade de tempo deste pequeno trecho aqui, deste algoritmo, é igual a 6. Então, formalmente, isso aqui eu, né, expliquei aqui para vocês como é que funciona. Agora, matematicamente, como é que eu traduzo isso? Então, eu tenho aqui a somatória de Q, né, esse Qzinho aqui pertencente ao conjunto Q aqui, olha, esse aqui, né, o símbolo de somatória, de F de Q, olha. Então, entrada, no tamanho N, conjunto de instruções, né, o Q maior aqui, ó, que é condicionais, declaração de variáveis, distribuição, entre outras. Cada instrução Q menor aqui, né, pertence ao Q maior, então possui o mesmo custo computacional. Então, nós vimos aqui, olha, tudo vale 1, tá? Não vou, o meu if demora mais, o else é mais rápido, declaração de variável demora, não, é tudo 1, tá? Então, é isso que ele está falando aqui, por isso que é essa somatória aqui. E F de Q é a quantidade de vezes que cada instrução Q é executada no algoritmo. Então, percebe que esse Qzinho aqui, olha, está dentro do Q maior, né? Só estou explicando a fórmula matemática, porque se vocês forem ver nos livros, tal, vai aparecer isso daqui e vai dar aquele susto, né? Então, olha, o Q maior, né, é o conjunto, tá? Então, if está aqui dentro, né? Declaração de variável, atribuição, printf, tá tudo aqui dentro, tá? As contas, né? As operações aritméticas, né? Fazem parte desse conjunto Q aqui. Qzinho, né, é cada uma das instruções, tá? Então, cada uma das linhas aqui é o Qzinho, né? Você vai lá somar, então, cada um dos Qzinhos, né? Olha, sendo que o FQ, né, é quantas vezes aqui, olha, a quantidade de vezes que cada instrução Q pequena, né, Q minúscula, é executada no algoritmo. Exemplo, né? Em uma repetição, que pode repetir a mesma instrução que várias vezes, né? Então, do mesmo jeito que aqui, a gente vai ver já a questão do for, mas no mesmo jeito que aqui no if, né, eu tinha essa exclusão, ou era um ou era outro, se eu tiver uma linha for, por exemplo, e eu for de 0 a 10, então eu vou ter que contar 10, né? Vou ter que contar 10 vezes, porque ele vai executar 10 vezes. Ah, mas e se for N? Se eu não sei qual é a quantidade, geralmente no for a gente não sabe, né, quantas vezes vai executar. A gente já vai ver como é que isso vai ficar na notação, tá? Mas só para vocês entenderem, ficar bem clarinho que não é apenas contar linhas aí, né, do algoritmo, mas ter esse olhar analítico, por isso que é o método analítico, do que você está fazendo, né? E dessa forma conseguir ali meio que estimar o tempo que esse algoritmo vai levar para ser executado, ok? Então, por exemplo, aqui no meu comando for, olha, tenho aqui, né, de novo, public static void func, tá? Então, só está declarando a função, né? Tá recebendo um parâmetro aqui, tudo bem? E aí eu tenho um for, olha, tô declarando aqui dentro, tá? Int i é igual a 0, i menor que n, i mais, então ele vai somando mais um aqui no i até chegar a n, né? E vai imprimir
né? Vai imprimir uma sequência de números aí, né? De 1 a n, ok? De 0, perdão, de 0 a n. Então, olha, como é que eu vou contar a linha? Se eu desse para vocês esse pedacinho aqui de código, né? Essa função, e falar, olha, nesse meu método analítico, qual é a complexidade de tempo, usando esse cara aqui, ó, né? Usando essa forma, estou usando o método analítico para fazer a análise de complexidade desse meu algoritmo pelo método analítico e quero achar esse Tn aqui, olha, para aquele for lá, para aquele algoritmo lá. Fórmula de complexidade de tempo daquele algoritmo. Então, o int i é igual a 0, olha, é uma instrução, tá numa linha só. Então, percebe? De novo, né? Não é só contar linhas, ó, porque aqui uma linha, olha, vai ter mais do que um comando aqui. Então, o int i é igual a 0, olha, tá aqui uma vez. I menor que n vezes, porque isso daqui é como se fosse um if, né? Porque ele vai estar sempre, percebe? Testando para ver se o meu i está menor do que n. Perfeito? Então, conta 1. I mais também, olha, conta mais vezes. N mais 1 vezes. Por que mais 1? Porque ele vai chegar a contar mais do que o n, né? Porque essa é a condição aqui, ó, de parar enquanto ele for menor. Aí, quando ele for igual, né? Então, é n mais 1, porque ele vai chegar, ele vai passar, ele vai começar do 0. A hora que ele passar, fala, opa, já deu o valor aqui. E print n vezes, olha. Então, percebe? Olha, eu vou somar 1 mais n mais n mais 1 mais n. Tá? Na somatória lá, aqui, gente, ó, nessa fórmula aqui, ó, como é que eu vou fazer, então? Somar tudo isso daqui, tá? 1 mais n mais 1 mais n. No total, se vocês fizerem a conta aí, vai dar 3n mais 2, ó. Porque eu tenho 1 aqui, tá vendo? E mais 1 aqui, olha. Então, eu tenho mais 2. Tenho n aqui, tenho n aqui e tenho n aqui, tá vendo? Eu tenho 3 n's. Tá? Se você tá em dúvida se vai dar isso mesmo, pausa o vídeo e faz aí, né, em casa, olha. 1 mais n mais 1 mais n. Então, ó, n mais n mais n, 3n mais 2, tá? Então, eu vou colocar aqui a fórmula de complexidade aqui deste meu algoritmo, ó. Tn é igual 3n mais 2. E aqui agora o n fez bastante sentido, né? Porque daí vocês conseguem calcular exatamente. Olha, se o meu n for 5, né? Então, 3 e 5, 15, mais 2, 17. Né? Se o meu n for 10, assim por diante. Então, agora, se você tiver o n, você consegue saber exatamente o número de instruções, por esse método analítico, né? O número de instruções que eu tenho. Tá? Então, o que fazer com a fórmula de complexidade? Pode-se fazer alguns testes para observar a sua utilidade. Caso submetêssemos ao algoritmo o valor n igual a 5 pela fórmula, a quantidade de instruções executadas seria, né, igual a 17. Então, 3 é 5, 15, mais 2, 17. Usando essa fórmula aqui, né, substituindo n. Isso significa que para uma entrada tamanho 5, o algoritmo executa 17 instruções. Tá? Então, para T5 é igual a 17. E assim por diante, né? Como é que fica, então, o gráfico disso, gente? Olha lá, é só eu pegar e fazer T aí para vários n's diferentes, né? Então, se eu fizer aqui, olha, 5, eu já vi que deu 17. Aí eu vou montando no plano cartesiano aí, olha, para 10 dá 32. E assim por diante, né? Para 15 dá 47. E se eu fizer, né, 2, 3 vezes é suficiente, a gente vai ver que ele tende ao infinito, olha, e que ele dá uma linha reta aqui, percebe? Ele dá uma linha retinha aqui, olha. Então, né, qual é esse tipo de complexidade na notação Big O, que a gente chamou, né, que a gente viu na aula passada? Ele é, olha, de tempo, olha, linear, tá certo? Então, ele cresce, ó, linearmente, né? Se a gente traçar uma reta aqui, a gente consegue saber, prever como é que esse algoritmo vai se comportar, né, ao longo do tempo aí, ok? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro isso para vocês, né? Vou passar aqui agora 2 exercícios, tá? Tranquilos, que
Se vocês, né, quiserem rever o vídeo tal, para pegar alguma coisa que de repente ficou aí, que eu falei rápido demais, tá? Se ficou alguma dúvida, né, depois a gente pode também resolver na aula seguinte, tá? Na próxima aula. Mas eu vou querer que vocês façam e me entreguem através do Moodle, eu vou deixar aberta a atividade, dois exercícios aqui para vocês fazerem a complexidade de tempo, então essa fórmula que nós fizemos, né, juntos aí nesses exemplos. Então, o primeiro, olha, utilizando a técnica de contagem de instruções, o que nós fizemos aqui, né, neste aqui, ó, do mesmo jeito que eu fiz aqui com vocês, o resultado vocês vão me mandar essa fórmula aqui, ó, não é essa, né, mas o que vocês derivarem aí da análise que vocês fizerem, tá bom? Mas vai ser algo parecido com isso. Então, olha, utilizando a técnica de contagem de instruções, encontra a fórmula de complexidade de tempo Tn para o algoritmo abaixo. Então, tem o algoritmo aqui, é a mesma coisa, olha, utilizando a técnica de contagem de instruções, encontra a fórmula de complexidade Tn para o algoritmo abaixo. Então, eu vou querer que vocês façam essa fórmula e, se conseguirem chegar na fórmula aí, faz também o gráfico para cada uma dessas, tá? Faz como nós fizemos aqui, né, olha, 2 ou 3 pontos aqui, para a gente ter uma previsão de crescimento desses dois algoritmos aí, de acordo com o crescimento de N, tá? Bom, por hoje é só então, pessoal. Até a semana que vem. Muito obrigada.